Boa tarde, bem-vindas mulheres ao Bate-Papo com a Su. Aqui você vai aprender a se tornar uma mulher bem vestida, elegante e segura, sem gastar muito. Eu sou a Su Fernandes, uma pessoa apaixonada por moda, estilo e imagem, e eu tô aqui hoje para mais uma live. E o tema dessa live de hoje é: essa é a minha história. Eu resolvi contar para vocês um pouco de como eu me tornei esta pessoa que está conversando com vocês hoje. Algumas pessoas aqui do meu Instagram me conhecem já há algum tempo, né? Me acompanham, são amigos antigos e sabem de como eu me transformei. Em alguma live passada, eu comecei a contar a história, né, de como eu me via e um gatilho, um ponto de estrangulamento que aconteceu na minha vida que resolveu mudar, me ajudar a mudar de pensamento em relação à minha imagem. E quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha aí nas lives que eu conto uma parte dessa história. E hoje eu resolvi contar um pouco sobre isso, como eu me transformei nessa pessoa. Eu era uma mulher gordinha, como eu já contei a vocês, e eu não estava nada satisfeita com a minha imagem. E eu resolvi mudar. Então a continuação daquela história é o que eu vou contar hoje para vocês. Assim como todos nós já tivemos muitos problemas ao longo da vida, com peso. Muita gente teve problema com peso e eu fui uma delas. E eu sempre buscava resolver isso de maneira prática. Tentava resolver rápido. Quando eu resolvi que eu tinha que emagrecer, eu buscava maneiras o mais simples possível. Ou seja, a gente sabe o que a gente faz de errado, só que é muito difícil mudar. E aí eu me vi com sobrepeso, passei por aquela situação que eu contei para vocês e resolvi que eu queria emagrecer. Então o que eu fiz? Fui procurar um médico, sabe? Pensei, vou fazer uma dieta, vou procurar um nutricionista e vou tentar fazer uma dieta. Aí o primeiro passo que eu tentei foi fazer uma dieta com um nutricionista. Só que eu tinha paladar infantil e eu tinha uma dificuldade enorme de me alimentar. Eu não me propunha a aprender a comer corretamente. Eu me alimentava muito mal e eu comia só o que favorecia para que eu ganhasse cada vez mais peso. Então eu sempre me alimentei de forma errada, até porque eu sou de uma época, né, que as pessoas não falavam muito de ser saudável, é alimento saudável, não sei o que. A gente comia o que tinha lá e aí eu comia só algumas coisas porque eu não gostava de muita coisa. E aí eu fui comendo errado ao longo da vida. Quando eu cheguei no nutricionista, claro que a primeira coisa que o nutricionista faz é perguntar qual é o seu objetivo. O meu era emagrecer. E qual o que eu gosto de comer, o que eu não gosto de comer. Aí era muito engraçado, porque aí quando chegava na parte você come salada? Salada, verduras, legumes, né? Eu sempre falava que sim, porque eu ficava envergonhada de dizer que não. Eu não comia quase nada. Se fosse verde, então, não tinha a menor chance de eu comer. Ela falava que sim. Aí perguntava assim: quais são as folhas que você come? Eu pensei, nossa, mas tem muitas assim? Eu pensando, né? Existem muitas folhas assim, será, gente? Eu como alface. Mas na minha cabeça eu pensava, nossa, não é possível que ele vai vir com um bando de folha que eu nem como, que eu nem gosto. Aí tentava me convencer da importância dos alimentos, que eu tinha que comer melhor. Eu saía de lá com uma dieta, levava para casa. E se eu fizesse 30%, 20% daquela dieta, era muito. Eu fazia no máximo 30%. Então, assim, se eu tivesse 4 ou 5 refeições no dia, eu nem fazia todas, não colocava as quantidades corretas, não comia o que era para comer na hora certa, ou seja, fazia quase tudo errado. Só que mesmo fazendo quase tudo errado, eu conseguia algum resultado.
Então acabava que durante esse início da dieta eu consegui melhorar um pouco. Eu perdi 2 quilos. Aí eu pensei, só que aquilo era um martírio para mim, uma dificuldade enorme de fazer aquilo. Aí passavam uns 2, 3 meses, eu estava feliz porque tinha perdido um pouco de peso, largava de acho da dieta e voltava a comer como eu comia antes. E aí eu voltava a engordar. Sempre que eu voltava a engordar um pouco mais do que eu tinha o peso do ponto de partida. Sempre foi assim. Aí lá vai eu. Novamente, olhava no espelho, achava que estava com sobrepeso, que estava gordinha de novo, que queria mudar. Só que eu lembrava que a dieta era algo muito difícil para mim. Então eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa, alguma atividade física qualquer para me ajudar. Aí resolvi fazer caminhadas. Falei, vou fazer caminhadas porque é o que eu consigo fazer. Eu não tinha condições, né, de ir procurar uma academia, procurar algo mais que gerasse mais custo. E a academia precisava de um tênis, uma camiseta e um short e ponto. E o tempo para ir ali. E realmente eu consegui emagrecer um pouco, mesmo parecendo tão pouco, só uma caminhada, eu emagrecia. Por quê? A pessoa que não faz nada para ajudar a sua saúde, o seu peso, qualquer modificação que você faz, gera um resultado. Então eu tive algum resultado novamente. Perdi mais um pouquinho de peso e aí via que parecia que eu estava feliz, sabe? Com aquilo, tá bom, já perdi 2 ou 3 quilos, tá ótimo. Aí largava, continuava comendo errado, parava de fazer minhas caminhadas, voltava a engordar. E mais uma vez, eu engordava um pouco mais do que o ponto de partida. Então, se eu tivesse perdido 2 quilos, às vezes eu ganhava 2,5 quilos, às vezes eu ganhava 3 quilos, e aí piorava um pouco o quadro. Aí eu pensava, não, agora eu tenho que fazer outra coisa, porque a dieta tá muito difícil, a caminhada eu já cansei, não quero mais, então vou tentar outra coisa. Acho que eu vou em algum médico e vou pedir um remedinho para emagrecer. Sei lá, pode ser um antidepressivo, qualquer coisa que me ajude a emagrecer. E aí eu fiz isso. Procurei um médico, porque eu estava decidida que eu queria emagrecer. Custe o que custasse. Então eu fui lá, pedi um remedinho, o médico me passou um remedinho, eu emagreci uns quilos, fiquei super feliz, olhava no espelho e falava, caramba, já perdi 3 quilos, tô ótima aqui. Não preciso me preocupar com mais nada. Aí passava 2 ou 3 meses, eu abandonava um remedinho, até porque não pode ficar o resto da vida tomando o remedinho. E aí eu voltava a engordar mais uma vez. Só que, de novo, ganhando um pouco mais de peso. Esse processo se repetiu por muitas e muitas vezes na minha vida e eu fui ganhando cada vez mais peso, né? Até chegar num ponto, eu tenho até umas fotos aqui para mostrar para vocês. Algumas fotos muito engraçadas. Eu vou exemplificar. Essa fotinha aqui foi de quando eu estava na faculdade e eu comecei a ganhar peso. Não sei se vocês vão conseguir ver. Dá uma olhadinha nessa pessoa. Bom, isso aqui foi um dos meus processos de emagrecimento. Então, eu comecei a engordar. Aqui eu ainda não estava desesperada, não. Mas já estava começando a ganhar um peso e já comecei a ficar um pouco preocupada nesse processo aqui. Aí repetiu, virou um ciclo vicioso. Remedinho, emagrecia, engordava. Dieta, emagrecia, engordava. Vamos fazer uma caminhada, emagrecia, engordava. Até chegar num ponto que eu engordei muito, mesmo. Fiquei com muito sobrepeso. Eu não tenho muitas fotos desse momento, porque assim como eu, se você já teve sobrepeso, você vai saber. Quem tá com excesso de peso não gosta muito de bater fotos, sabe? Essa foto aqui foi de uma das minhas viagens. A viagem que eu contei na live passada. Eu estava dessa maneira quando eu contei aquela história para vocês que aconteceu. Essa era eu. Já estava bem gordinha e aqui bem preocupada.
Aí, o que eu fiz? Fui numa consulta de rotina com uma ginecologista e já estava pensando seriamente em pedir mais uma vez um remedinho para tentar resolver isso, que eu achava que a melhor maneira era essa. Ela tinha o hábito de me pesar todas as vezes em todas as consultas. Quando eu subi na balança, eu levei um susto tão grande com o peso que estava na balança que eu comecei a chorar. E aí a médica ficou assim, meio preocupada, né? Tipo, o que aconteceu com essa menina? Por que ela tá chorando desse jeito? Tentou me acalmar um pouco, eu desci da balança. O choro realmente foi algo porque eu fiquei muito triste com o peso que eu vi e fazia parte de uma estratégia. A minha estratégia é comover a médica e convencê-la de me dar mais uma vez um remedinho para emagrecer. Porque eu pedia para todo médico que eu fosse. Só que diferente dos outros que eu fui, essa médica, ela era ginecologista, não era a área dela. E ela me falou uma coisa, mesmo comovida com a minha situação, que foi como se eu tivesse levado um soco na cara. Eu não me esqueço do que ela me falou. Ela virou para mim e falou assim: por que você tá chorando? Aí eu falei: olha, eu tô me sentindo muito mal com o meu peso. Tô constrangida. Toda vez que eu subo na balança, eu tô mais pesada. Eu já tentei fazer dieta, eu já tentei fazer exercício, mas nada resolve. Eu emagreço, mas aí eu não consigo manter e acabo engordando de novo. E aí acho que a única alternativa para mim é tomar algum remédio para emagrecer. Será que você pode me ajudar? Pensando que eu estava conseguindo comover mesmo a médica, só que ela foi muito responsável comigo. E ela falou uma coisa que mudou a minha maneira de pensar. Ela falou assim: Suzana, eu não vou te passar um remédio, porque você sabe exatamente o que você está fazendo de errado para você ganhar peso. Você está querendo um milagre, e não existe um milagre para isso que você está procurando. Ou você muda a sua postura, ou você vai engordar cada vez mais. Você já não percebeu que todas as vezes que você tenta emagrecer, você não mantém o que você se propõe a fazer, e aí você sempre engorda um pouco mais? Você acabou de me falar isso aqui. Aí você quer que eu te passe um remédio para você emagrecer mais uma vez, e daqui a um tempo, claro que você não pode manter isso para o resto da vida, você vai engordar de novo. Aí quando ela falou aquilo, eu pensei: ai meu Deus, e ela tem razão. Ela tem toda a razão de fazer isso, de falar isso pra mim. Mas como é que eu ia fazer? Eu queria emagrecer e eu não via outra maneira que não fosse essa. E ela me propôs uma coisa, ela falou assim: Suzana, olha só, você é muito jovem pra estar nesse ganho de peso, nesse excesso. Você é nova, você tem condições de tentar mudar algo na sua vida e na sua postura para emagrecer. Em algum momento, pode até ser que eu passe algum remédio para você aqui para te ajudar, para te estimular na sua perda de peso. Mas eu só vou fazer isso se eu perceber que você mudou sua mentalidade, sua forma de pensar em relação a como você vai se manter magra, se é isso que você quer, a longo prazo. Não é com fórmula mágica. Você sabe o que você está fazendo de errado. Eu não quero que você me diga, mas você sabe exatamente o que você está fazendo de errado. Eu saí de lá arrasada. Pensei: cara, o que eu vou fazer? Não consegui o remédio, estava pesando, eu vou dizer, 74 quilos. Eu me lembro, porque eu me lembro deste dia, dessa balança. Saí de lá arrasada, sem saber como que eu ia resolver isso. Não parece muito peso 74 quilos para uma pessoa que tem uns 60, uns 59,5. Mas eu arredondo para uns 60. Aí, não parece muito, mas a proporção de massa magra e massa gorda que eu tinha na época era algo tão desproporcional que eu estava realmente com sobrepeso. Eu me lembro que numa das consultas de nutricionista, eu estava com algo em torno de 40% de gordura. Era muito alto para uma menina tão nova como eu era, né? Não tinha razão para isso. Então saí de lá arrasada, cheguei em casa arrasada e resolvi mudar a minha mentalidade.
com toda a dificuldade, mas resolvi mudar. Então, o que eu fiz? Peguei lá as minhas dietas antigas, que eu já tinha tentado 1 milhão de vezes, e começava e falhava, e resolvi recomeçar as dietas. Porque eu não vi outra maneira de conseguir o que eu queria sem ser por ali. E eu não queria ficar com aquele corpo. Definitivamente, eu não queria. Então, comecei a fazer as dietas, me propondo a aprender a comer novos alimentos, para conseguir fazer uma proporção maior da dieta corretamente, porque eu pegava a dieta e fazia tudo errado. Então, me obrigando a aprender a comer para comer o mais próximo possível do que o nutricionista tinha passado. Me obriguei mais uma vez a fazer as caminhadas. Eu me lembro que eu subia a rua da minha casa para fazer a caminhada, eu xingava. Nossa, eu xingava um monte. Essa desgraça, desculpa falar. Aí subia e pensava assim, pô, tem tanta gente que é magro de ruim, né? E eu não posso ser magra de ruim. Por que eu não sou magra de ruim? Eu tenho que vir aqui caminhar. Tem um monte de gente que não faz nada e é magro. Eu tenho que aprender a comer certo e tenho que fazer uma atividade física. Pois é, eu tinha que fazer isso mesmo. E eu continuei fazendo. Aí, as caminhadas foram evoluindo. Eu consegui me manter constante nas caminhadas. Resolvi comprar uma bicicleta. Pensei, porque a bicicleta é um negócio que eu vou poder pedalar com outras pessoas. Aí comecei a pedalar com o namorado, comecei a pedalar com os primos, chamava alguns amigos para pedalar. Comecei a mudar minha mentalidade. Ao invés de fazer programas para comer, eu fazia programas para gastar calorias. Caminhadas, e para pedalar era o que eu mais fazia. Correr não, porque eu não aguentava nem caminhar direito, que dirá correr. Já ajudou muito e eu comecei a ver melhora de fato. Emagreci, já estava me sentindo melhor, autoestima voltando. Eu pensando, agora vai ser, tá vendo? Quando eu voltar nessa médica, ela vai ver. Ela vai ver se eu não consigo. Fiquei mais de 6 meses nesse processo e eu acho que foi o primeiro período que eu passei mais tempo empenhada em conseguir emagrecer. E eu consegui. Quando eu voltei na minha médica, né, eu já tinha mais de 6 meses, devia ter uns 8 meses que eu tinha ido lá para as consultas de rotina. Voltei. Quando eu entrei no consultório, ela levou um susto. Ela, nossa, tá mais magra. Só que ela falou com um tom de ironia, como se eu tivesse já tentado a desculpa dos remedinhos de novo, sabe? E eu tava toda orgulhosa de mim e falei assim, pois é, tá vendo? O puxão de orelha que você me deu funcionou. Tô louca pra subir nessa balança e ver quanto eu perdi. E aí a parte da balança chegou, eu subi na balança e eu estava com 68 quilos. Eu pensei, meu Deus, eu estava orgulhosíssima. Eu tinha saído de 74 quilos, caído para 68 quilos. Falei, nossa, perfeito, perfeito. É isso. Tô no caminho certo. Ela falou para mim assim, poxa, Suzana, o que é que você fez para emagrecer? Eu falei, olha, depois daquele puxão de orelha que você me deu, eu resolvi tomar vergonha na minha cara e desde então eu tenho mantido alguns exercícios regulares e tenho cuidado um pouco mais da minha alimentação. Foi ótimo. Ela perguntou se eu queria um remedinho e eu falei para ela que não. Falei, olha, eu acho que eu não quero, porque eu vou usar como muleta. Eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo para usar o remedinho. E aí, eu acho que a longo prazo não vai me ajudar. Ela falou, ótimo, melhor, que bom que você mudou sua mentalidade. Vamos fazer os seus exames de rotina. E aí, fico orgulhosa que quando você voltar daqui de novo, você vai estar mais magra ainda. Aí peguei os pedidos de exame, saí toda feliz. Eu tava me sentindo maravilhosa com esse peso. Maravilhosa. Aí fui fazer meus exames, os resultados saíram, eu achando que eu tava arrasando. Aí peguei os exames, vi umas alterações hormonais, aí pensei, nossa, mas que estranho, né? Eu tô com alteração hormonal aqui, eu nunca tive tão bem fisicamente, eu tô com essas alterações. Será por que eu tô com isso? Vou voltar lá na médica para perguntar o que tá acontecendo comigo, né?
Voltei com os exames. Ela falou assim, Suzana, tá muito estranho, sabe, isso daqui. Estranho. Quando foi sua última menstruação? Essa pergunta deixa a gente meio preocupado, nós mulheres, né? A gente fica meio preocupada com essa pergunta. Só que eu tenho um ovário policístico. Eu tinha quando eu era mais jovem, né? E eu não sabia dizer quando tinha sido a minha última menstruação. Eu falei pra ela, eu não tenho a menor ideia, né? Aí ela falou, não, então vamos pedir outros exames complementares aqui para ver o que estava acontecendo. Foi fazer um ultrassom, veio de novo a pergunta no ultrassom, Suzana, quando foi sua última menstruação? Falei, olha, não sei, tenho ovário policístico, eu quase não menstruo, eu não tenho a menor ideia quando foi que eu menstruei. Por que você está me fazendo essa pergunta? Aí a médica que estava me fazendo ultrassom falou, olha, eu não sei se você vai menstruar ou se você está no início de uma gestação. Então eu sugiro que você volte aqui para repetir o seu ultrassom daqui uma semana e que faça um beta-HCG daqui uma semana mais ou menos. É claro que eu não consegui esperar uma semana para fazer o beta-HCG. Conversei com uma amiga da minha agonia. Ela falou assim, não, espera só 1 ou 2 dias e faz o beta-HCG para ver. Corri, fiz o beta-HCG e adivinha? Eu estava grávida. Aí, mesmo estando muito feliz por estar grávida, não era algo que eu havia planejado. E aí, a minha cabeça deu uma... Em relação à questão do peso, eu me boicotei mais uma vez. Então, eu usei a desculpa de estar grávida para abandonar tudo que eu tinha construído até ali. Abandonei a minha dieta, abandonei as minhas atividades físicas, que já eram poucas. Ficava com medo de caminhar na rua e, sei lá, ser atropelada, sair de bicicleta e cair estando grávida. Então eu usei como desculpa para não fazer mais nada enquanto fiquei grávida. Então comecei a fazer os acompanhamentos, né, com obstetra, que sempre desde o começo estimulou, né, que eu tivesse uma boa dieta, que eu fizesse atividade física regular, uma vez que eu já tinha começado isso antes, que eu mantivesse pelo menos o que eu havia começado. Com medo de andar na rua, eu fui para uma academia, né? Mas fazia, assim, os movimentos eram muito limitados, porque eu tinha muito receio, porque não era algo costumeiro para mim naquela época. Só que a alimentação ficou realmente muito prejudicada. Eu usei a desculpa de que eu podia comer por dois e eu comia sem medida. Eu comia tudo e mais um pouco. Não enjoei durante a minha gestação, não vomitei, não tive nenhum desses tipos de problema, né, que acometem algumas mulheres. E com isso eu ganhei muito peso. Eu cheguei no fim da minha gestação 16 quilos mais gorda. Eu sou uma pessoa baixa. 16 quilos para mim era muito peso. Eu me lembro que no dia que eu fui ganhar o meu filho, eu subi na balança, porque isso a gente faz mesmo, e eu estava pesando quase 85 quilos. Mas aí vinha aquela vozinha de todas as pessoas. Não, Suzana, fica tranquila. Quando você for amamentar, você vai emagrecer, vai dar certo, não tem problema nenhum, fica sossegada. Vai dar certo, você vai emagrecer quando seu filho começar a amamentar. Quando você começar a amamentar seu filho. Aí fui, ganhei meu filho, super saudável. Eu fiz uma cesárea, que eu tive um probleminha no final da gestação. E aí precisei fazer uma cesárea. Meu filho nasceu super saudável, começou a mamar no hospital, deu tudo certo, né? Ele teve, depois, no segundo dia, ele teve icterícia, tivemos que ficar no hospital mais alguns dias por causa disso. E aí resolvi subir na balança para ver, antes de sair do hospital, quanto eu já havia perdido, porque eu pensei, meu Deus, já ganhei a criança, né? É criança, líquido amniótico, placenta, isso aí já é um monte de coisas, né? Então é possível que eu tenho que estar mais magra. Aí quando eu subi na balança, eu estava com 80 quilos. Eu pensei, meu Deus, perdi 4 quilos e pouco só. Pô, meu filho tem 2 quilos 600 e pouco, foi como ele nasceu. Mais líquido amniótico, mais placenta, ou seja, não perdi nada. Foi só o que saiu de dentro de mim mesmo. Você agora lascou. Não, Suzana, todo mundo, fica tranquila, você vai emagrecer quando seu filho
começar a mamar. Você vai ver o processo de amamentação faz emagrecer. Se você, mulher que está me assistindo, emagreceu durante a amamentação, nossa, eu fico muito feliz por você. Mas eu não tive essa sorte, não. Eu amamentei meu filho livre demanda até os 6 meses. E ele mamava bastante, né? E mesmo assim, eu não emagrecia. Eu continuava enorme. Eu lembro que mesmo em casa, quando eu subia na balança, eu tinha perdido quase nada. Era sempre isso, 79, 78 quilos. 79, 78. Nunca menos que isso. Aí eu, gente, mas o que eu vou fazer? Todo mundo falou que amamentando eu ia conseguir emagrecer. E não resolveu. Não é possível que eu sou a pessoa mais azarada do mundo. Mas é porque, gente, eu me alimentava realmente muito mal. E nesse processo, quando meu filho nasceu, eu realmente não ia fazer nenhuma atividade física. Nada. Por quê? Porque é extremamente exaustivo. Você não dorme no começo. Já que você não dorme, você está extremamente estressado. Você desconta isso. No meu caso, descontei na comida, então comia muito. Não tinha nenhum ânimo, nenhuma disposição para fazer atividade física, até porque o tempo é muito corrido quando você tem uma criança pequena. Mas o meu desejo de mudar não tinha sido abandonado. Eu continuava me olhando no espelho e não gostando de jeito nenhum do que eu estava vendo lá. E continuava querendo mudar. Então, quando meu filho fez 6 meses, eu descobri uma modalidade esportiva que me agradava muito. Era uma luta, que eu fui fazer uma aula experimental e gostei bastante. E mesmo com toda a dificuldade, porque estava com uma criança pequena, porque ele começou a se alimentar, né? A introdução alimentar com 6 meses. E aí, toda vez que a gente saía, além de mamar, tinha que levar as comidas dele, então isso gerava um estresse. Mas mesmo assim, eu continuei disposta a fazer alguma coisa para mudar. Então eu comecei a fazer essa minha luta lá na academia de luta e eu fiz por muitos anos e aquilo me ajudou muito. Me ajudou tanto que eu perdi quase 10 quilos só no tempo que eu estive lá. Então, o principal para mim foi achar uma atividade física que eu gostasse. E no caso essa eu encontrei, eu gostei demais. E eu consegui permanecer ali por muitos anos. E foi me ajudando ao longo do processo de emagrecimento. Imagina, eu perdendo... Nunca tinha conseguido perder nem 4 ou 5 quilos. Perdi 10. Fiquei super feliz, porque eu só queria emagrecer. E eu achava que emagrecer eu ia ficar maravilhosa. Aí quando eu perdi 10 quilos, eu descobri que tinha outras coisas que eu queria também. Não era só emagrecer, sabe? Eu percebi que quando eu emagreci, eu queria ganhar músculo, melhorar a aparência, dava para melhorar mais ainda. Eu tenho umas fotos aqui. Ai, meu Deus. De antes de estar grávida. Vou ter que mostrar, não vai ter jeito. Essa daqui, eu tava bem... já tava bem gordinha. Ainda não era mãe. Já tava ganhando bastante peso. Aí, quando meu filho nasceu, eu falei, nossa, não tem... Cara, não tem como. Ele tinha 6 meses quando eu resolvi ir pra luta. Eu tirei uma foto com ele no tatame, sabe? Com toda a dificuldade que envolvia levar meu filho para uma aula de luta, né? Meio-dia. Mas eu tirei uma foto no tatame e essa foto, eu acho que demonstra o auge do meu peso, depois que meu filho nasceu. Assim eu estava, meu Deus, quando meu filho tinha 6 meses. Estava enorme. Mas esse lugar foi o lugar que mais me ajudou a perder peso. Eu perdi quase 10 quilos aqui. E descobri que além de emagrecer, eu queria outras coisas também. Eu queria ganhar massa magra, eu queria mudar a maneira de me vestir. E eu não desisti desde aquele momento.
A atividade física foi o ponto de partida porque foi como eu descobri o que realmente servia para mim e foi aonde eu comecei a perceber que a gente pode mudar o corpo, sim, desde que a gente faça coisas repetidamente. Então, o tempo que eu fiquei na luta, eu emagreci os 10 quilos, mas eu não tinha muita massa muscular. Então, eu fiquei um pouco flácida, percebi que eu tinha que mudar alguma coisa. Então, mudei, comecei a academia de novo para associar, né, o cardio com o ganho de massa muscular. Fui mudando o corpo gradativamente e desde essa época eu nunca mais parei. Nunca mais parei de fazer atividade física. Eu mudo, acrescento coisas. E aí voltei para o nutricionista, só que depois do processo da maternidade e depois de amadurecer, depois de tudo isso que eu passei, sabe aquele paladar infantil? Não existe mais. Agora eu aprendi a comer, como todos os legumes, todas as verduras. Aí quando eu quero mudar mais alguma coisa no meu corpo, eu chego lá no nutricionista e falo assim: fulano, dá uma apertada aí, que agora eu quero secar mais. Ou então eu chego lá na academia e falo pro personal: Caio, faça o seguinte, faz um treino aí que eu quero melhorar. Eu percebi, mulheres, que não adianta ficar sentada na cadeira reclamando do que não me agrada, reclamando do que eu não quero. Eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa por mim. E eu fui atrás, mesmo sem informação. Sabe a história que eu contei na live passada? Do meu desejo de mudar? O que eu tinha era apenas o desejo de mudar. Eu queria sair daquela pessoa que eu mostrei no começo para essa pessoa que eu sou hoje. E eu fui atrás de ajuda, de informação, de insistência entre acertos e erros. Eu consegui sair desta mulher aqui para essa mulher aqui que eu vou mostrar para vocês. E eu tenho um baita orgulho dessa mulher. Eu tenho um baita orgulho da pessoa que eu sou hoje. E quando alguém me pergunta assim: Suzana, você tem vergonha dessas fotos antigas suas? Não, eu olho para elas como um troféu, na verdade. Porque eu vejo como um ponto de partida muito difícil. Mas a chegada é muito melhor do que eu havia imaginado. Então, se eu conseguir, mulher, eu tenho certeza que você também consegue. Você só não pode se acomodar. E isso vale para tudo. Eu contei a minha história em relação ao meu peso. E você pode ter outra história de algo que te incomode na sua imagem que não está te agradando. Eu não quero assim, eu quero mudar. E você pode mudar sim. Você só precisa continuar tentando até conseguir. Você não pode desistir ao longo do processo. Todas as vezes que eu desisti ao longo do meu processo, eu regredi, não para o ponto de partida inicial. Eu sempre voltava um pouco mais. E quando eu recomeçava, era mais difícil ainda. Então não desista. Se você resolveu mudar algo em você, não desista. Continue. Porque com certeza, mesmo aos trancos e barrancos, você vai conseguir chegar ao seu objetivo e talvez você consiga fazer como eu, chegar no seu objetivo final melhor do que você havia imaginado anteriormente. Eu tenho muito orgulho disso. E o intuito dessas nossas conversas aqui hoje é poder ajudar você a atingir a sua melhor versão e a sua melhor imagem. Você pode sim se tornar uma mulher maravilhosa e ter orgulho do que vê no espelho, assim como eu. Vocês acham que quando eu me olho assim, eu tenho ou não tenho orgulho do que eu tô vendo? Tô me achando maravilhosa. Tô me achando totalmente capaz de qualquer coisa. Então você, mulher, se você quiser mudar a sua imagem, que tal a gente continuar conversando? Quem sabe eu posso te ajudar? Quem sabe você pode chegar na sua melhor versão?
Essa foi a minha história. Eu sou a Su Fernandes, uma pessoa apaixonada por moda, estilo e imagem, e eu posso ajudar você a se tornar uma mulher bem vestida, elegante e segura sem gastar muito. Um abraço, espero que vocês tenham gostado e até a próxima live. Tchau, tchau!